Alguém pela primeira vez? Não, né? Verinha? Não. Verinha, primeira vez, Verinha? Acho que é a primeira vez. Ali, primeira vez? Esse ano? É ontem, quarta. Ah, ontem. Não, de quarta-feira. Primeira quarta. De quarta-feira. Bom, antes da gente iniciar a nossa palestra, vamos fazer uma prece, né? Porque nem sempre a gente tem tempo para fazer prece, a gente já está correndo do dia a dia, né? Então vamos. Alguém quer fazer a prece hoje? Alguém quer fazer? Olha. Quer fazer? Faz, São Antônio. Hã? Vai ou não faz? Empurraram pro seu Antônio. Então o seu Antônio faz, vai. Tá chegando. Chegando muito, pessoal. É aguardar? Pode vir, pode vir. Vem nadando um pouquinho. Vamos lá então. Então vamos lá. Então vamos todos nós nos recolhendo, levando nossos pensamentos ao alto, um sentimento de gratidão, agradecer o Pai Criador por mais um dia, por mais esse presente, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse lar espiritual, envolvidos com esse clima espiritual que é preparado para o nosso beijo, essa atmosfera de cura, de saúde, de paz, de luz, que cada um de nós aqui encarnados, nossos irmãos desencarnados, possam aproveitar o melhor desse ambiente, levar consigo no seu coração todas as boas vibrações, as bênçãos e a luz. A nossa vibração também possa chegar a todos os recantos do nosso querido Brasil, principalmente os nossos irmãos que agora padecem das intempéries do tempo. Sabemos que nada acontece por acaso, mas como irmãos que somos, vibramos por eles, pelo consolo, pela misericórdia do Pai Maior, a proteção dos benfeitores espirituais de cada um de nós que ali está. A nossa vibração também possa se estender a todo o nosso Brasil, o planeta, que passa por uma prova que é necessária provavelmente para todos nós, que possam os amigos espirituais incluir os médicos, as pessoas que pesquisam, para que possa amenizar esse momento, desse vírus aí que assola o planeta Terra, que o nosso Mestre Jesus, que é o governador espiritual dessa parte, desse planeta, através de seus mensageiros, seus auxiliares, possam auxiliar, atenuar, segundo a necessidade de cada um e merecimento, esse momento que a humanidade passa. Então vamos todos nós com alegria no nosso coração e, sobretudo, com o desejo de receber todas as boas vibrações desse ambiente e luz. Vamos todos nós saudar o nosso Mestre Jesus, uma prece que nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Muito bom. Então vamos à nossa palestra. Assim, antes de a gente iniciar, vamos para cima. Acende ou deixa para lá? Não acender, né? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Ricardo, né, já frequento a casa desde o início, há muitos anos, né, e é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então a gente vai fazer aí uma palestra e vamos fazer ela bem dinâmica e com a participação de todos, né? Espero que vocês possam perguntar e podem dar um testemunho. Isso é muito bom, né? Do que só eu falar aqui na frente, tá joia? Agora, antes da gente entrar no tema da palestra de hoje, eu queria falar sobre as 3 revelações que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra, São Antônio, quais são? As 3 revelações. Está no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira revelação, Moisés. Foi Moisés, né? Moisés, então ele veio trazendo
os mandamentos, né? A tábua dos mandamentos, para que a gente pudesse seguir lá os ensinamentos de Deus, não é isso? E depois, resumidamente, veio a segunda revelação. Quem foi a segunda revelação? Mestre Jesus. O Mestre Jesus. Então Jesus não veio destruir a lei que o Moisés trouxe para nós, ele veio só dar testemunho daquilo lá. E veio complementar algumas coisas que lá na época do Moisés já se colocavam. Mas Jesus também, ele naquela época, ele não podia dizer muitas coisas, então ele disse muitas coisas em forma de parábola, não foi? Meu reino não é desse mundo. Caramba, onde é que é o mundo então, se meu reino não é aqui? O reino é lá, do outro lado, que é o lado espiritual. Mas só que ele não podia dizer isso muito claramente. Então, para a época, foi bem colocado. E a terceira revelação, qual é? Alguém sabe? É o Espiritismo, né? Então o Espiritismo, gente, é a terceira revelação. Então, é Moisés, Cristo, Espiritismo. E é sobre justamente essa terceira revelação que a gente vai falar hoje, que a gente vai abordar um pouquinho sobre o Espiritismo. Tá joia? E para falar do Espiritismo, né, aqui vale falar uma coisa. O que eu vou falar hoje aqui é uma coisa que eu dei uma estudada, lógico, né, na parte da doutrina, e nas obras de Kardec não tem esses assuntos muito claramente assim designados, sabe? Então é uma coisa minha que eu peguei, pesquisei e vou estar passando para vocês de uma forma, acho que bastante lógica. Então, para quem não conhece a doutrina espírita, a gente vai dar um resumo bem bom aí, legal? Tá dando para ouvir? Bem? Não, é o ventilador, né? Eu acho que é melhor desligar o ventilador. Vai dar barulho. Vocês vão ter que passar um pouco de calor aí, né, Paulão? Bom, então a gente vai falar hoje sobre os pilares da doutrina espírita. Será que a doutrina tem muitos pilares? O que é pilar, gente? É o que sustenta, né? É como se fosse parede, né? Então, quais são as paredes que sustentam aí o Espiritismo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os pilares da doutrina espírita. Não são muitos. Na minha visão aí, são apenas 5. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? E, para falar dos pilares, aí a gente vai fazer uma analogia de que quando a gente constrói uma casa. Vamos falar de espírito e falar de casa. E logicamente quando a gente constrói uma casa, a primeira coisa que a gente faz, o que é? É o telhado, não? Não, porque vai que chove. Não é telhado? Telhado na última. O quê? Faz o quê primeiro? Faz o quê, Paulo? Hã? Ah, faz a fundação, na verdade, tem que fazer o alicerce, porque senão a casa cai. E no Espiritismo é a mesma coisa. Então, para ter o Espiritismo, os pilares, nós precisamos ter uma base muito forte, uma fundação muito forte. Alguém poderia dizer assim, uma sugestão do que seria a base do Espiritismo? A fundação lá para segurar todos os pilares e mais o telhado depois? Quem seria? O que seria essa base? A base da nossa casa. E tem a ver com as 3 revelações que eu falei, não? O Evangelho do Cristo. Você vem com Moisés, depois? E depois? Espiritismo. Então quem que é a base do Espiritismo? Jesus. Jesus é toda a base do Espiritismo, né? Por quê? Porque veio numa sequência, né? Então o Jesus, ele não veio para terminar ali de Moisés, mas também vai ter uma sequência aí, hein? E a sequência é o Espiritismo. Então a base é Jesus. E dentro dessa base de Jesus, o que tem lá dentro? Será que tem cimento, tem cal, tem alguma coisa dentro da fundação? Não, tem um ensinamento muito forte, que é o principal ensinamento que Jesus deixou para nós. Qual é? Amar a Deus e o próximo. Não é verdade? E até está no Evangelho isso. Aí está toda a base, não é? Toda a lei e a justiça. Então Jesus é a nossa base. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, está toda a base do Espiritismo, sabe? Se a gente já não acreditar nisso, você não tem os pilares aí. Bacana? Bom, feita a fundação, agora o telhado, né? Ainda não, mas vai que chove aí.
Vem o que então? Aí você falou, agora vem os pilares. Vem os pilares, né, Paulo? Os pilares. E o primeiro pilar, olha que interessante, né? É a pré-existência da alma. Então são só 5, tá, gente? O que é pré-existência da alma? Então vamos pegar um exemplo aqui, do Toninho e da Sônia, né? Sônia. Alguns anos atrás, não é verdade? O que aconteceu? 41. 41 anos atrás. O que aconteceu? A gente se conheceu. Coisa linda, hein? É verdade, tá lá o Toninho, né? E a Sônia ali, se conheceram, se amaram, se apaixonaram, e dessa união, o que aconteceu? Teve o casamento. Teve o casamento e depois? Os filhos. Os filhos, né? E aí vieram os filhos, né? Gordinha lá, e vieram os filhos, tá certo? E logicamente que é a cegonha que trouxe, na verdade. Claro. Oi? Claro. Claro. Então, gente, nessa parte que teve o casamento, se conhecer, teve o casamento, teve a fecundação, não é verdade? Depois teve o nascimento, ficou grávida e teve o nascimento. E quando vem essa criança aqui, ó, essa criancinha que a cegonha está trazendo, ou todos nós, não é verdade? A gente é composto de algumas coisas. A gente não é composto somente da matéria. Ou vocês acham que vocês são só matéria? Não, né? A gente é composto de quê? Nós temos um corpo e uma alma, ou um espírito, né? A alma ou o espírito encarnado. Então nós temos duas coisas, uma parte material e uma parte espiritual, que é o nosso espírito. Bacana por enquanto? Agora, será que esse espírito aqui, ó, em que momento que ele se uniu a esse novo corpo que foi fecundado, hein? Depois que ele nasce, quando a cegonha traz, a cegonha está no caminho, junto ao espírito lá. Ou quando está na barriga, ou antes da fecundação. Quando é que o espírito se une ao... Lá na fundação. Na concepção. Já na concepção. E eu diria até antes um pouquinho, né? Fisicamente isso, mas na hora que você já estiver pensando, né, fazer um filho, já estava engatilhado lá. Não é verdade? Falou, vai nascer lá com o Toninho, a sua vai nascer um filho, eu vou. Não é assim? Então o espírito, gente, ele já se une ao nosso corpo já na fecundação. E logicamente que esse laço que ocorre lá junto da fecundação não é um laço ainda muito forte, ele é um pouco fraco, ele vai ficar forte depois que a gente nasce. Aí é mais difícil a gente deixar ele também. Mas enquanto está lá em fecundação, já tem uma união do espírito lá. Então, a pré-existência da alma, o que é? Essa alma que se uniu a esse corpo na fecundação, esse espírito já existia antes ou ele foi criado no momento da fecundação? Deu para entender, gente? Então, o espírito ele não é criado junto com o corpo. Esse espírito ele já existia, estava em algum lugar e se uniu a esse corpo agora. Por isso que um dos pilares muito fortes é essa pré-existência da alma. Bacana? Então, o espírito já existe antes do corpo nascer. É o grande primeiro pilar. O segundo pilar é bem interessante. Por quê? Porque você nasce, passa anos e anos, não é verdade? A gente começa... A gente passa uma vida inteira aqui, 50, 60, 70, 80 anos. E o que a gente faz nessa vida inteira? Um monte de coisa boa e coisa ruim, não é? Então o que é importante nesse período que a gente nasce até a gente morrer, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente faz uma série de coisas. Isso tudo vai ser levado em conta daqui para frente nos pilares que a gente vai falar. Tudo que a gente fizer, de bom ou de mal, vai ser levado em consideração daqui para frente, tá bom? Então, de acordo com o período de cada um. Então, o segundo pilar é um pilar muito forte, porque quando a gente vive essa vida terrena, vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Isso, vai morrer. Alguém vai morrer aqui. Uma das certezas que a gente tem que a gente vai morrer. Então, quando a gente morrer, tem uma coisa interessante aí, que é um outro pilar muito forte, que é a vida após a morte. Então a vida, gente, para nós que acreditamos no Espiritismo, não termina com a morte, né? Então a vida após a morte é o segundo pilar. Então vem lá, a gente morre, a gente vai ser enterrado,
Alguns vão ser cremados, não é verdade? Vai lá pro caixãozinho. E nessa hora da morte acontece uma coisa interessante, né? Será que a gente morre, acabou, ou morre, ou continua? Continua. Porque só tem duas hipóteses, tá? Não tem outra hipótese. Ou morreu, acabou, ou morreu, continuou. Eu prefiro acreditar que morreu, continuar, né? Para ter toda aquela ligação que a gente tem com os entes queridos que a gente tem. Então, para nós, morreu, o corpo vai lá, vai virar pó e o espírito vai continuar vivo. Por isso que é vida após a morte. Agora, esse espírito que sai nesse momento, como é que a gente vai se ver lá do outro lado? Alguns podem se ver dessa forma, não? Alexandre, você vai ser assim? Não, né? Não. Ou assim? Gente, aí é o seguinte, né? Nessa hora, quem é aquele do lado direito lá em cima, daquele jeito, vocês acham que vai virar o Gasparzinho embaixo ou não? Na hora da morte? Vai nada. Vai nada. Ele vai continuar sendo o quê? A mesma pessoa, o mesmo espírito. Se é um espírito maldoso, depois da morte vai continuar sendo espírito maldoso. Se é um espírito que gosta de matemática, ele vai continuar gostando de matemática. E se ele é um espírito bondoso, ele vai continuar sendo Gasparzinho. Está dando para entender? Então a morte não transforma ninguém em santo e também ninguém em demônio. Só continua sendo a mesma pessoa. Tá bom? O mesmo espírito. Tranquilo por enquanto? Bom, uma vez então que a gente foi lá para o outro lado, a gente está em algum lugar, na verdade. Já que eu não estou mais no corpo e não estou mais na terra, hein, Paulo? Eu estou em algum lugar. E onde é que eu vou estar? Eu vou estar onde? Aqui na terra não é. Vai estar no espaço, em algum lugar. Certo? Vai estar num estado que muitas vezes a gente chama de estado errante. Uns vão para o inferno, mas não tem inferno, o espiritismo está ali. Então o tal do umbral, né? Vai para um lugarzinho mais quente ali, aquela coisa toda. Mas os espíritos de uma forma geral vão para o espaço, para algum local que é a nossa casa. Lá, o lado espiritual, gente, é a nossa casa. Aqui nós estamos, é como se estivesse na prisão, a gente está preso em corpo, preso em matéria. Quando a gente livra o do corpo, aí vira a nossa casa. Então a nossa vida é a vida espiritual, tá bom? E a gente está aqui só passando e está de passagem. Bom, já que eu estou lá do outro lado, e eu estou vivo, não é verdade? Caramba, se eu estou lá do outro lado, e eu estou vivo, será que por que eu não consigo falar com as pessoas que estão lá embaixo, estão lá na terra, né? Já que eu estou vivo, eu estou vendo todo mundo. Ou não estou, né? Estou vendo o Paulo, né, Paulo? Estou lá desencarnado, estou em algum lugar, estou vendo o Paulo, estou vendo minha família, estou vendo as pessoas. Por que eu não posso conversar com elas? Não é? E aí, gente, é o terceiro pilar da doutrina espírita, que é a comunicação com os espíritos. Bacana? E como é que se processa isso, né? Aí tem uma coisa interessante quando a gente vai se comunicar com o espírito, sabe? Será que é assim que a gente vai conversar agora? Aqui encarnado? A gente fala, você responde, a gente troca um diálogo? Será que é assim, gente? Aqui é fácil, né? Estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês respondem, beleza pura. E quem está lá e quem está cá? Será que quando ele fala, a gente ouve? Interessante isso, né? Agora, alguns ouvem. Li ouve. A Sônia ouve. A Sônia não ouve. Toninho ouve. Paulão ouve. Né? A Ivanil ouve. Alguns, além de ouvir, vê também. Né? Então, gente, para essa comunicação não é com qualquer pessoa. Essa pessoa, ela tem que ter uma anteninha, sabe? Uma anteninha de recepção. Como se fosse um rádio. Caramba, aquele lá tem uma anteninha bacana, hein? É um receptor bacana que dá pra gente se comunicar através dele. Então, oi? A intuição, né? Aí às vezes Intuição mas essa pessoa tem um nome. Médium. Quem é que tem anteninha ali? O médium, né? Uma palavra chamada médium. Então, o que é o médium?
Vamos ver então, em cima do que a gente já falou então. O que seria um médium? Resumindo. Pode falar, pode ver, ouvir, falar. Isso. Então, o médium é aquele que tem capacidade de se comunicar com os espíritos do outro lado. E não só ele tem condição de se comunicar daqui para lá, assim como o espírito que está lá, consegue falar com ele também. Só que muitas vezes esse médium não ouve. Ouve, mas também não dá atenção, não é verdade? Então, gente, esse médium, né, ele é uma parte muito importante dentro da doutrina espírita. Na verdade, é a única doutrina que fala de médium, né? E essa função do médium de poder se comunicar com o espírito, vocês acham que é uma dádiva? Não. Hein? Não. Ou será que é uma coisa pesada, hein? É uma liçãozinha que você tem que pagar aqui. Não, os médios é que podem dizer, né? Merecimento. Uma dívida. Hã? Merecimento. Merecimento, né? Uma Será que dívida. é merecimento? É? Então quem é médico agora é merecido? Tá Uma bom. coisa que é lá em cima. Merecimento. Isso mesmo. Vamos guardar então essa pergunta aí, que eu vou voltar daqui a pouco nela. Ele não vai aprimorar a mediunidade. Isso aí. Então nós vamos ver então se ele tem razão ou não, mas a gente vai voltar nesse assunto de novo. Tranquilo por enquanto esse terceiro pilar? Bacana. Vamos ao quarto pilar então. Bom, se eu estou lá com o espírito, né? Esperando lá do outro lado, não é verdade? Aí passa o que? Um filme na cabeça da gente. Né? E qual que seria esse filme? Não só para nós, mas muita gente do outro lado vai ver o nosso filminho aqui da Terra, sabe? E qual que é o filminho? Nossa vida. Do tempo que... Lembra que eu falei lá quando a gente nasce até morrer? É justamente esse tempinho aí, ou mais tempo, que eles vão ficar olhando lá. O que você fez lá, hein? O que você andou fazendo nesse período todo que você ficou lá? Lembra? Você nasceu, depois você morreu. O que você fez ali? Então vai ser analisado algumas coisas. O que vai ser analisado? Vamos lá, o que vocês acham? O que eles vão olhar lá? Quantas casas eu tinha? O que você deixou de fazer. Jogar futebol? O bem que você fez e o mal que você O mal que fez? Vocês acham que é o mal que fez? Oi? O bem que deixou de fazer. É, o bem que, às vezes, muito bem, né? É o bem que deixou de fazer. Né? Você pode não fazer mal, se tranca na sala, você não faz mal para ninguém, mas também você não fez bem para ninguém. Né? Mas também fazer o mal é ruim, também não é bom. Né? Então passa esse filminho pra gente, sabe? Passa um filminho interessante. E aí, esse pilar é muito forte, né? Que é a reencarnação. E nessa hora que eles passam o filminho, aí vem uma balancinha da gente, sabe? Balança do quê? Do crédito e do débito. Sabe, banco? A gente puxa extrato, banco, né? Tem débito e tem crédito. Né? No banco é tranquilo, né? É tudo que entra lá de grana, é o que sai lá, você tem o peso lá, você está equilibradinho, morreu, e só que o nosso débito às vezes é maior. E na parte espiritual, como é que é essa balança? É justamente isso, né? O que a gente andou fazendo de bem ou não? Essa balança vai pesar. E também o que a gente deixou de fazer e o que a gente fez de mal. E a balança do mal, o que agora começa a pesar? Muito, ou não? Muito. Então, no que ela pesa muito, e aí tá passando o filminho, né? Poxa vida, hein, Vanilo? Lá tá a balancinha lá, tá feia a coisa, né? A balança do crédito tá devagar. Está muito pesado o débito. Mas Deus, como é muito bom, justo, soberanamente justo e bom, não é verdade? O que Ele faz para a gente, hein? Olha só. Ele dá chance. Deixar voltar de novo. É, fala assim, né? Evanil, você fez lá, sua balancinha tá ruim, mas eu vou te dar uma oportunidade de você poder reequilibrar essa balança aí, porque sua balança está em débito. Precisa melhorar o crédito. E aí ele dá a oportunidade de todos nós voltarmos novamente aqui. Para quê? De consertar os erros. Para todo aquele bem que a gente deixou de fazer, ele dá uma chance para a gente tentar fazer de novo, para a gente tentar conseguir fazer.
E também aquele mal que a gente fez para as pessoas, porque o mal a gente só faz para as pessoas, né? Não tem relação com outras pessoas. Então aquele mal que você fez para aquela pessoa aqui, ele vai falar assim, ó, vai lá, você vai passar a mesma coisa agora, só que inverso, tá? Então se você judiou lá do seu empregado, agora você volta empregado dele. Se você foi mal criado com a mãe, agora você vai voltar a mãe dele, né? E tudo isso então que a gente passa nessa vida, que parece que são aflições que a gente tem, nada mais é do que o quê? É débitos que a gente está pagando. Um acerto de conta. É um acertinho de conta. Então não é que Deus é ruim porque a gente passa as aflições, porque a gente sofre. A gente sofre porque a gente fez alguma coisa. E Deus é tão bom com a gente. E até a gente como ser humano, né? E aí está a Marcela que não deixa mentir, né, Marcela? Quando a Marcela faz coisa errada, vocês acham que eu ali a gente mata ela? Não mata não. A gente que é imperfeito, fala para ela, eu vou te dar mais uma chance. E não vai pisar na bola. Então a gente que é imperfeito faz isso, imagina Deus, né? Então, gente, Deus sim, dá sempre oportunidade para a gente resgatar as coisas. É que a gente não faz. Então, para poder resgatar essa coisa, então ele fala, volta lá então e faz. Aí vem o que? A reencarnação. Por quê? Porque aquele espírito lá que está lá em cima agora, o que ele vai fazer? Ele vai se unir ao corpo. Lembra da pré-existência da alma, que é a primeira pilar? Então ele se junta ali novamente ao corpo e fica fazendo esse ciclo aí, né? Então você tem a sua balancinha e você vai tendo várias vidas. Então esse pilar é a mesma coisa que a gente falar que é da pluralidade das existências, ou seja, a gente tem mais de uma vida, né? A gente tem mais de uma vida. Bacana por enquanto? Tá. E aí o último pilar, vamos ver se alguém mata essa. Caramba, já foi todo o ciclo aí, mas tem um pilar que ele acha que é muito forte para que a gente possa sustentar tudo isso para poder avançar, sabe? Alguém pode dar uma sugestão, uma ideia? Poderia ser aí. Já tem aí no nosso evangelho também, segundo o Espírito Santo. E fora da Caridade. não tem o quê? Já está falando, né? Fora da caridade não tem salvação. Se você não fizer a caridade, você não é salvo. Você não vai ter essa oportunidade. Então, gente, o último pilar é justamente a caridade, né? Mas o que é caridade? Será que caridade é dar esmola para as pessoas? Pode ser, né? Pode ser, a pessoa está necessitada, né? Verdade? E aí você pode até dar um dinheiro para ela e você ajudar ela. Vai fazer o bem, né? O dinheiro não é mal, certo? Se não estiver sobrando aí, será que caridade também é, de repente, cuidar de uma pessoa idosa, atravessar a pessoa na rua? Isso também é caridade? Também é caridade, é uma forma de caridade, né? E cumprimentar uma pessoa, dar um sorriso para uma pessoa, dar um abraço na pessoa, será que é caridade? Fazer um elogio, né, para uma pessoa, não é verdade? É útil. Então, gente, tudo isso é caridade, sabe? Tudo isso é caridade, né? Dar um prato de comida para quem está com fome, dar um abraço em alguém. Então, gente, a doutrina espírita é essa, né? Ela, não adianta você ter toda essa parte teórica. Toda essa parte teórica é bonita, é linda demais, a gente acaba se apaixonando por isso e entendendo muita coisa da nossa vida. Mas se não fizer a caridade não está na nuvem, não está como hoje nas mídias sociais, a caridade está na nuvem. Não, a caridade tem que fazer. Então por isso que a gente, quando abre uma casa espírita, uma casa essencial, quando a gente abriu, foi para isso, para a gente fazer alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa de bem para as pessoas, para que a gente possa. E vocês hoje estão fazendo bem para as pessoas. Quando vem de terça-feira aqui para desenvolver a mediunidade, está fazendo bem para as pessoas. Então, quando a gente vem dar uma palestra, alguém comenta alguma coisa, está fazendo bem para as pessoas. Então, vocês não sabem quantos espíritos tem hoje aqui ouvindo a nossa palestra, vendo vocês aqui. E quando vocês fizeram a palestra, a prece bateu neles também. É uma baita de uma coisa boa, né? Então, tudo isso, gente, está dentro desse pilar, que é para justamente a gente poder fazer a caridade, praticar. Vamos falar.
praticar. E é difícil. É difícil. E aí, gente, feito isso, então nós temos os 5 pilares aí, né? Jesus vai dando uma bela de uma sustentação para que a gente faça tudo isso daí, né? Agora vem o quê? Agora vem o telhado. Agora vem o telhadão. E quem que é o telhado? Ou o que é o telhado, hein? É o que segura toda a chuva, toda a tempestade, para que não balance a casa, segure lá e deixa as coisas ruins embaixo. Quem seria? Oi? Deus. A fé? A fé é muito boa mesmo, hein? Você quer? Alguém tem sugestão? Acho que é Deus. Velhinha acha que é Deus, alguém acha que é diferente? Quem que é o guarda-chuvão todo nosso, né? É, realmente, velhinha, eu concordo contigo, tá? Então, o guarda-chuvão aí, gente, é Deus, né? Deus é que está lá em cima, segurando chuva, tempestade, para que a gente possa fazer tudo isso que a gente está planejando fazer. Para que nos dê lá a fundação seja firme, o pilar seja firme, e a gente consiga fazer as coisas. Mas Deus, será que Ele age diretamente? Não, né? Ele tem ajudantes, né? Ele tem alguns espíritos, chamados espíritos protetores, espíritos superiores, né? Que tem missão de fazer com que a gente consiga fazer tudo isso daí. Olha como Deus é bom aí, além de ele dar a oportunidade, ele fala assim, ó, cuida lá, hein? Tem espírito protetor, cada um tem o seu. Para poder, olha, sustenta ele lá, porque sozinho vai ser difícil, não é? Então ele vem e sustenta então toda essa base para a gente com espíritos superiores. Tranquilo? Bom, agora a nossa casinha está pronta, né? Aí entendeu? Vem, a gente nasce, vive, morre, comunica, reencarna, tal, volta de novo, tal, e fica girando isso daí. Ele fica dando um círculo aí. Agora, quantas vezes cada um de nós vai girar isso daí? Hã? Quantas a gente já rodou? Quantas vidas a gente já teve? Umas 1000? Por aí ou mais. Oi? Por aí ou mais. É logicamente a gente não sabe quantas vezes a gente girou aqui na Terra, a gente não sabe. Lá do outro lado não sabe. Mas uma coisa é certa, hein? Uma coisa é certa. A gente vai girar e uma hora vai parar de girar. Quando é que a gente vai parar de girar? Oi? Entender? Beninha, hoje você está infernal, hein? Você andou estudando alguma coisa? Ele está infernal. Então, gente, a gente faz tudo isso, faz esse ciclo todo aí, para chegar onde? Na perfeição. A sermos espíritos perfeitos. Né? E é isso que Deus quer da gente. Ele quer dar todas essas oportunidades, tudo que ele está passando hoje, para a gente chegar a ser um espírito perfeito. E quando a gente for espírito perfeito, ou espírito muito superior, não tem mais a necessidade de voltar novamente. Aí vai chegar uma hora que você vai estar com o espírito, você vai entender tudo que aconteceu, você vai falar, caramba, eu não tenho mais a matéria, eu não tenho mais nada para provar. Agora eu vou para outro lugar. Aí eu vou virar um espírito protetor. E aí de repente eu precisa então retornar. E pode até ir talvez para um planeta diferente, né? Porque a Terra é um dos planetas que existem no universo. E não tem vida só aqui, existe vida em todos os lugares. Então tem lugar que tem espírito só mais elevado, vai para lá. Muito mais, vai para lá. E a gente ainda vai ficar na Terra. Então, gente, vocês querem um mundo melhor? Eu não quero. Eu não quero. Faz o que então? É isso aí. Aproveita o tempo que a gente tem aqui para melhorar, fazer as coisas que tem que fazer, o bem que a gente tem que fazer, para que a gente não tenha mais necessidade de reencarnar e passar por tudo que a gente passa aqui quando a gente está encarnado, por todo esse sofrimento que a gente tem. Então esse é assim
é o ciclo que a gente tem que eu tinha para passar para vocês, é um resumo, na verdade, porque cada pilar desse aí, a gente podia dar uma palestra em cada pilar, né? Tem muito assunto ali atrás, mas não dá tempo. Então foi só para vocês terem uma ideia, como o Espiritismo veio com Jesus. Ele veio para dar todo esse testemunho que Jesus já dizia lá, que meu reino não é desse mundo, meu reino é lá do Pai. Não é? Há muitas moradas não é verdade? Como fala lá, há muitas moradas Na casa do meu pai. Cara, onde estão as moradas? É lá, tem várias moradas, é terra. Na época não podia dizer tudo isso, né? Falar lá na época de Jesus, não existia método, não dava, mas hoje dá. Então, por isso que a revelação, a terceira, do Espiritismo, veio no momento certo, né? Para que todos pudessem entender o que rege a nossa vida, sabe? Pode não acreditar, mas que para mim é uma coisa lógica e funciona. Né? E funciona até hoje. Dúvidas? Vamos lá. Só eu falei, hein? Já deu horário. Alguma dúvida? Não? Nem mais? Bom, então vamos a prece de encerramento e os passos, não é isso? Então, obrigadão, hein? Bom, vamos agradecer então a Deus, a Jesus, né? Principalmente, que é o alicerce da nossa casa, como a gente viu hoje, que é toda a base aí da nossa doutrina, o que nos dá sustentação, e como ele mesmo disse, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, né, que ele lá estaria. Então é com essa certeza que a gente encerra os trabalhos da noite de hoje, né, com a presença de Jesus, através dos nossos amigos espirituais da casa, que aqui estão, que trabalham arduamente aqui, para que a gente possa também desenvolver essa parte da casa, para que a gente possa evoluir, como a gente viu hoje, né? Então, que a gente possa abreviar então um pouquinho mais os nossos sofrimentos no futuro, praticando aí um tipo de caridade, né? De amor ao próximo, que é o intuito da nossa casa. Então, agradeço a todos os nossos amigos espirituais, aos coordenadores espirituais da nossa casa, e agradecer então a todos os presentes também, e aqueles que não puderam vir por algum motivo, né, que eles possam estar recebendo então toda essa nossa prece, essa nossa vibração de amor e de carinho. Então, com a oração do Pai Nosso, nós encerramos então a palestra de hoje. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai